Olá, lindos e lindas! Hoje nós vamos falar sobre morfologia. Vamos ver um conteúdo que está inserido nela. Então, temos que entender o que é morfologia. Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. O principal objetivo da morfologia é estudar as palavras isoladas, ou seja, fora de um contexto, fora de uma frase. Então, vamos começar. Pensem aqui. As palavras são formadas pelo radical, vogal temática, tema, desinência e afixo. Esses 5 elementos, chamados de morfemas, compõem a estrutura das palavras. Abaixo, uma repressão dos sistemas. Olhem para esse quadro branco. Vamos imaginar que onde está escrito estrutura das palavras seja um carro. Imaginem, visualizem na sua mente um carro. Ok. Esse carro, ele é composto, Ele é formado por quê? Por partes, Então, nós temos a parte da porta, a parte dos bancos, nós temos a mala, as rodas, não é isso? Então, esse carro que vocês estão aí imaginando, ele é formado por partes para que ele seja carro, para que ele forme um carro. A mesma vai acontecer na estrutura das palavras. Ela é formada por partes. E essas partes têm nomes, que são radical, vogal temática, tema, desinência e afixo. A mesma coisa vocês podem imaginar o corpo humano, uma casa. Por exemplo, um corpo humano. Nosso corpo humano é formado por partes, braços, pernas, membros inferiores, membros superiores, cabeça, tronco, pescoço. Tudo isso forma um corpo. O corpo vira uma estrutura. A mesma coisa, o carro vira uma estrutura. Então, para que essa estrutura se forme, precisa das partes. Entendeu? Assim fica fácil de vocês entenderem que a estrutura das palavras é formada por que tem esses 5 elementos aí. Então, essas 5 partes. Vamos colocar assim para vocês entenderem. Hoje, nós vamos falar somente sobre a estrutura das palavras. Porque, como eu falei para vocês, que a morfologia estuda a estrutura, a classificação e a formação, das palavras. Hoje nós vamos ver estrutura, para vocês não fazerem confusão. Vamos começar pelo radical, que é o morfema base, onde consta o significado principal da palavra. Vamos ver aí alguns exemplos. Pedra, pedrinha, apedrejar, depois embaixo, perder, perdido, perdedor, imperdível. Todas essas palavras aí têm uma parte, correto? Então, vamos lembrar de novo, estrutura da palavra. Então, qual é a estrutura aí? O morfema base. Se estamos falando que o radical é o morfema base, é porque é a parte base da palavra para que ela com as outras partes. Então, o radical, no caso dessas palavras, é onde está sublinhado, está se destacado, Nós temos aí destacado, em maior, em negrito, desculpa, e sublinhado. Essa parte aí é o radical. Nós
é o morfema base? É isso que eu expliquei, é a parte principal da palavra. Não consegue deixar ela formar, se eu não colocar, por exemplo, na pedra, se não tivesse a vogal A, você não entenderia qual palavra seria escrita, né? Porque você poderia escrever pedrisco, você poderia escrever pedregulho, qualquer outra palavra, né? Então, para que ela se forme, para que a palavra se forme e esteja completa, ela precisa dessa estrutura e parte chamada de radical. Existem outras palavras, né? Até coloquei aí destacado para vocês também, embaixo em amarelo. Desculpem pelo M a mais aí, não existem, porque na hora de digitar é tudo com pressa. Voltando, existem outras palavras que são formadas, claro, só com radical, que é o caso de sofá, amor, café, animal, dor, paz, tatu, né? E existem outras também. Mas muitas precisam de a vogal temática. É a vogal que aparece seguida do radical, caracterizando nomes e verbos. Ou seja, voltando, aqui nós vimos no radical as palavras pedra, pedreiro, pedrinha, apedrejar, embaixo perder, perdido, perdedor. O que nós vimos aqui? Nós temos o radical e sequência dele nós temos quem? Uma vogal. Quem é essa vogal? É justamente a vogal temática, tá? Então, ela aparece seguida do radical. Para quê? Para que caracterize, né? Que seja caracterizado um nome, né? E um verbo também. Então, vamos ver os dois. Os nomes são distribuídos em 3 classes: A, E e O. Quando em posição final, olha aí os exemplos: banana, poeta, rosa, mesa. Então, ó, quando for o nome, não se tratar de verbo, ela vai aparecer dessa forma, tá? Com essas 3 vogais, A, E e O, e em posição final, e também sendo átona, ou seja, ela não é a sílaba tônica, ela não é a sílaba mais forte da palavra, tá? Já nas vogais temáticas dos verbos, são o A, E e I. Então, aí trocou o O pelo I, tá? Então, voltando, as vogais temáticas de nomes, vamos ter o A, E, I, O. E dos verbos, A, E, I, I. Que caracterizam as conjunções verbais. Olha aí os exemplos dos verbos: falar, entender e sorrir. Que são as conjunções verbais? Os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então, lá no A, primeira conjugação, verbo E, segunda conjugação, verbo I, terceira conjugação. Vamos ver isso mais para frente também quando vermos verbo, tá bem? Então, a vogal temática é seguida do radical, ok? Passando para o tema, nós vamos entender que o tema é o radical acrescido da vogal temática e do radical, pronto para receber outros morfemas. Então, gente, o tema aí é a vogal temática e o radical. Eles já são juntos, acrescido da vogal temática e do radical, pronto para receber outros morfemas. Ó, vamos ver aí os exemplos. Chorar. Nós temos o radical e a vogal temática. Embaixo, nós temos a palavra rosa
nós temos o radical mais a vogal temática. A mesma coisa em livro. Nós temos o radical e mais a vogal temática. Ok? Então, o tema é isso. O tema já é os dois juntos. O radical e a vogal temática. Ok? O radical é só quando ele está sozinho, sem a vogal temática. Ok? Vamos passar para o outro. Desculpa. O que é a desinência? É um morfema que indica o gênero e o número dos verbos e de pessoa, número, modo e tempo dos verbos. Então, voltando, o morfema, ele indica o gênero e número dos nomes e de pessoas, indica o número e tempo dos verbos. Ou seja, vamos entender aí por parte. A desinência nominal, ele vai indicar o quê? O gênero feminino e masculino. Então, é lá onde nós vimos que é o que indica nome, gênero e número, tá bem? É onde nós estamos vendo que a desinência é um morfema que indica o gênero e número. Aí, nesse caso, ó, gênero e número. Os nomes como substantivo, adjetivo, numerais e pronomes. Por exemplo, meninas. Menin. Quem é? A desinência aí, para você saber que menina se trata de uma pessoa no sexo masculino. Então, a desinência de gênero aí está sendo caracterizada por quem? Pela vogal A. E a desinência de número, que está sendo mostrada aí através da consoante S, mostrando que é mais de uma menina. Entenderam? Agora, a desinência verbal, ela indica um número e pessoa. Desinência, número pessoais e modo e tempo. Desinência, modo temporais dos verbos. Tá? Então, desinência de nome, desinência nominal, desinência de nome, desinência verbal, desinência de verbo. Dos verbos. Vamos ver o verbo aí. Radical, vogal temática A, desinência de modo, né, que é o vá, a sílaba vá, e a desinência de número pessoal. O radical, a vogal temática, o modo que o verbo está acontecendo, que é vá, e o número, né, que é mais de uma pessoa. Então, nós cantávamos. Então, o número pessoal mois, que está mostrando que é mais de um, e o modo, que é caracterizado pelo vá, né? Nós cantávamos muito bem antes de sair do curso. Ó, então, passado, ok? Então, desinência é um morfema que indica o gênero e número dos nomes e de pessoa, número, modo e tempo dos verbos, ok? Mais um. Afixo é o morfema. A formação de novas palavras. Há dois tipos de afixos, gente, que são os afixos prefixos e os afixos sufixos. Nós, na maioria das vezes, não falamos afixo, prefixo, afixo, sufixos e sufixos. Esses dois elementos se tratam de afixo, tá? Que é o morfema que é acrescentado ao radical, né? Então, ele vai ser acrescentado antes ou depois. Os prefixos são os que são colocados antes
os que são depois do radical. Então, nós temos na palavra feliz, nós vamos colocar o afixo prefixo, o que vem anterior. Desculpa, mas eu tive que dar uma pausa, porque começou a gritar na rua. Enfim, voltando. Então, na palavra feliz, aí é o radical, né? E antes da palavra feliz, quem nós temos aí? Um in, que é o prefixo, tá? Inativo, impermeável, sobrepor, ultrapassar. Todas essas palavras temos em destaque aí os prefixos, tá? Que vem antes do radical. Agora vamos para os sufixos. A mesma palavra feliz que nós vimos anteriormente, nós estamos vendo ela agora aí, né, anterior ao afixo. Por quê? Porque esse afixo que está depois se trata de um sufixo que colocamos, como eu falei, pois, homem, zarrão, caldeirão, dentuça, partícula, cãozinho. Então, ó, observem em destaque aí os sufixos colocados depois do radical. Então, ficou claro? Afixo são esses dois morfemas que se tratam de prefixos e sufixos, tá? Que são acrescentados no radical. São palavras sozinhas? Não, eles são prefixos e sufixos. Eles só fazem sentido junto com o radical, ok? Além de todos esses que nós vimos, também existem as vogais e consoantes de ligação, né? Que surgem para quando a gente for pronunciar algumas palavras, né? Fica mais bonito, as palavras ficam mais completas. Vamos pensar aí vamos ler essas palavrinhas aí. De carnívoro, chaleira, paulada. Então, nós temos aí 4 vogais, né? 2 i é o i e o l. Em plenitude, nós temos o i, a vogal de ligação. Plenitude. Se não existisse esse i, seria plenitude, né? Então, a vogal deixa a letra, fica a palavra, a estrutura formada, tá? Carnívoro, a mesma coisa. O i, que é a vogal de ligação. Na consoante, em chaleira e paulada, a mesma consoante também, L. Nesse caso, fazendo a ligação. O radical com o seu Então, quando vocês perceberem essas vogais e essas ligações, fazendo esse tipo de ligação ali, nós estamos falando da vogal e consoante de ligação. Nós terminamos por aqui nossa aula. Vamos voltar lá para vocês visualizarem de novo, mais uma vez. Então, estrutura das palavras, branco, estrutura das palavras formada por partes, ok? Quantas partes? 5. Então, vamos colocar na nossa cabeça que uma palavra é formada por uma estrutura.
Quais são essas estruturas? São partes. E quantas são? 5. Quais são? Radical, vogal temática, afixo, desinência e tempo. E tema. Radical, morfema base, né? Não faz sentido sem a vogalzinha, então ela precisa de uma vogal, que se trata de quem? Da vogal temática, para que ela exista, né? Para que ela seja uma palavra, né? E ela vem sempre depois do vogal. Depois nós temos o tema, que é o sentido da vogal e do radical. Então nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do radical, da vogal temática. Elas juntas formam uma palavra. Na palavra chorar, rosa e livro, essas 3 palavras são o quê? Porque elas já estão completas com o radical e a vogal temática. Desinência, nós temos a desinência nominal e a desinência verbal. Feminino e masculino. E plural dos nomes. Ó, nominal de nome. Verbal de verbo. E o verbo que indica número e pessoa e modo e tempo. Ok? Afixo, que são os morfemas acrescidos ao radical, né? Que são os afixos prefixos e o afixo sufixos. Prefixo antes da palavra, sufixo, antes do radical e radical. E as consoantes, ligação entre os radicais, ok? Então, terminamos nossa aula por aqui. A próxima aula nós vamos falar agora, se nós vimos a estrutura, na próxima nós vamos ver a formação das palavras, ok? Fique com Deus, um beijo, estudem!